Bom dia, bom dia para você, Café com Palavra. Como é bom despertar, como é bom começar um novo dia, um novo amanhecer, como é bom aproveitar das bondades de Deus. E nessa manhã você já agradeceu ao Senhor pelas bondades dele, por tudo que ele fez na sua vida, por tudo que ele faz, pelo que ele determinou para o dia de hoje. Você já agradeceu? Agradeça. Agradeça antecipadamente, porque ele faz com que teu dia seja bom, seja perfeito, seja agradável segundo a vontade dele. E nós temos um dia repleto de boas coisas para vivermos. E que você possa aproveitar esta manhã debaixo da misericórdia de Deus, debaixo da bondade do Senhor, e que o Espírito Santo fale ao teu coração nessa manhã. E hoje estamos aqui para mais um Café com Palavra, mais um dia. Confesso que hoje estou um pouco cansada, mas Deus tem nos dado força a cada amanhecer, não é? E que a graça do Senhor esteja sobre nossas vidas e que o Espírito Santo de Deus nos conceda nessa manhã a palavra, nos conceda nessa manhã a revelação do céu sobre aquilo que o Senhor quer que nós ministramos para meu coração, para o seu coração. Que hoje seja um dia repleto de bênçãos. Estamos no Salmo 74. Aleluia! Pegue aí a sua bússola, pegue aí a sua Bíblia. Vamos ler o Salmo 74 nessa manhã. Salmo 74 vai dizer assim: Ó Deus, por que nos rejeitas para sempre? Por que acendeu a tua ira contra a ovelha do teu rebanho? Lembra-te da tua congregação que redimiste desde a antiguidade, a qual resgataste para ser a tribo da tua herança. Lembra-te do monte Sião, onde habitavas. Dirige os teus passos a estas ruínas perpétuas e considera todo o mal que o inimigo fez no santuário. Os teus adversários bramam no meio dos teus lugares santos. Neles puseram as suas próprias insígnias como sinais. Eram parecidos aos que levavam o machado contra a copa do arvoredo. E agora, com machados e martelos, derrubam toda a obra entalhada da tua casa. Lançam fogo no teu santuário. Profanaram, derrubaram-no até o chão, o tabernáculo do teu nome. Disseram-se no seu coração: destruamos eles de uma vez, e queimaram todos os lugares santos de Deus na terra. Já não vemos as nossas próprias bandeiras, já não há profeta, meu Deus, já não há entre nós alguém que saiba até quando isso durará? Até quando, ó Deus, o inimigo continuará nos afrontando? O inimigo continuará blasfemando contra o teu nome para sempre? Porque retrais a tua mão direita, tira-as de dentro do teu seio e consome-os. Mas Deus é o meu rei desde a antiguidade e opera salvação no meio da terra. Pela tua força fizeste o mar em pedaços, destruíste as cabeças dos monstros marinhos. Fizeste em pedaços as cabeças do Leviatã e o deste por alimento aos habitantes do deserto. Fendeste a fonte e o ribeiro e secaste os rios impetuosos. Teu é o dia e tu é a noite. Preparaste as luminárias e o sol. Tu estabeleceste todos os limites da terra e tu fizeste o verão e o inverno. Lembra-te de como o inimigo afrontou o Senhor Jeová em um povo baixo, blasfemou o teu nome? Não entregues a besta selvagem a alma da tua pombinha. Não te esqueças para sempre da vida dos teus humildes. Considera o teu pacto, porque os lugares tenebrosos da terra estão cheios de moradas de violência. Não permita que os oprimidos fiquem confundidos. Opera para que os aflitos e os necessitados louvem o teu nome. Levanta-te, ó Deus, pleiteia a tua própria causa. Lembra-te da afronta contínua que o iníquo te faz a cada dia. Não te esqueça da voz dos teus adversários, no tumulto daqueles que se levantam contra ti, que sobem continuamente. Amém.
Glória a Deus. Aleluia. Salmo 74 nessa manhã. O salmista clama a Deus para que Deus o escute, para que Deus o salve, para que Deus se lembre dele, para que lembre-se Deus da sua congregação, dos santos, daqueles que servem a ele, para que Deus se lembre daqueles que estão sendo maltratados, para que Deus se lembre dos templos que estão sendo destruídos. Aqui o salmista relata que as ovelhas do rebanho de Deus estão sendo acometidos, né? Estão recebendo a ira. E ele vê como que seja uma ira permissiva de Deus, que Deus tenha permitido essa ira sobre o povo dele, sobre as ovelhas dele. Então o salmista faz o Senhor lembrar com a sua petição, com a sua oração. Lembra-te de nós, lembra da tua congregação, lembra da tua herança, Deus. Lembra da tua tribo que tu escolheu por herança, que está perecendo. E aqui ele relata a maneira com a qual o inimigo tem se levantado, com machados quebrando tudo, quebrando as portas, quebrando as janelas, com machados quebrando as partes do templo de Deus. Aleluia! Com machado sendo lançado sobre as peças do templo de Deus. Com machado sendo lançado sobre aquilo que Deus construiu, sobre aquilo que Deus formou, sobre aquilo que Deus criou, que era para ser o lugar aonde o nome de Deus estaria guardado. Mas nessa manhã o meu coração me leva a pensar sobre o machado que tem atacado nossos membros, sobre o machado que tem atacado as nossas vidas, o nosso ser. Quantos machados têm sido lançados contra a nossa mente, contra os nossos braços, nossas pernas, nosso corpo. Os machados que trazem doenças, as doenças emocionais, psicológicas, as doenças físicas. Quantos machados que são usados contra nossas crianças. Quantos machados têm profanado a nossa visão, a qual, para onde olhamos, vemos imundícies, profanações. Quantos machados estão sendo lançados pelo inimigo, estão sendo levantados contra nossas vidas. E os machados estão sendo preparados ainda mais para derrubar o próprio templo. Quantos machados virão para acabar com o nosso direito à oração, para acabar com o nosso direito à congregação? Quantos machados virão para destruir tudo aquilo que Deus colocou dentro de nós? Vivemos dia após dia sendo acometidos de medos, amedrontados pelo levantar dos machados. Aqueles machados que destroem, machados que acabam com tudo, que quebram, que cortam, que machucam. Se não mata, deixa bem ferido. E aqui nessa manhã nós vemos que, além do machado, havia o fogo lançado para queimar, para destruir tudo, para espizinhar o que restava. Se não morresse do machado, se não acabasse com o machado, se não quebrasse com o machado, ainda era lançado fogo, para que assim se tornasse em cinza. E da cinza nada se faz. Mas nós temos um Deus que cuida de nós. Nós temos um Deus que nos mantém de pé. Nós temos um Deus que guarda o nosso templo, que guarda o nosso ser. Então que nessa manhã você possa sentir esta palavra, que você possa receber esta palavra como uma palavra vinda do céu e ficar atento aos tantos machados que estão sendo lançados contra nossas vidas dia após dia. E aqui nesse salmo nós vemos uma figura total do tempo do anticristo. E já não vemos no Salmo 9, diz assim, já não vemos as nossas próprias bandeiras, já não há profetas, nem há entre nós alguém que saiba até quanto isso durará. Já não há ninguém entre nós que saiba, diz a palavra que o povo perecerá por falta de conhecimento. Não é por falta de palavra, é por falta de conhecimento, é por falta de buscar conhecer a Deus.
é por falta de buscar conhecer a palavra de Deus. E aqui o salmista se entristece, porque não há mais a bandeira de Cristo, já não há mais o povo na terra, já não há mais a autorização de culto, já não há mais as bandeiras daqueles que servem a Deus. Gente, os tempos estão findos. Estamos chegando no fim dos tempos, aonde de toda maneira as leis querem vir para impedir cultos. As leis do inimigo vão se instaurando discretamente. Não percebemos as novas leis sendo criadas, as leis sendo colocadas em plenário. Bem discretamente vão entrando sobre as nossas vidas, sobre a nossa Constituição. E esse salmo nos traz nessa manhã algo relativo a isso, a qual nos faz pensar que em breve nós não teremos mais os nossos templos físicos. Você já imaginou? Muitas vezes temos toda a disponibilidade de irmos à casa de Deus, congregarmos, unir nossas forças em oração, buscar em congregação, buscar em conjunto. Como é bom! E muitas vezes não somos gratos por isso. Mas imagine que haverá um tempo a qual nós não teremos mais esse direito. Imagine que haverá um tempo a qual nós não teremos a possibilidade de erigir templos para cultuar o nome do Senhor. Cultuaremos em nossas casas, escondidos. Mas a palavra também diz que até escondido eles perseguirão a igreja. Perseguirão aqueles que oram em casa, perseguirão aqueles que têm a bússola. Perseguirão aqueles que têm esse livro. Queimarão tudo. Colocarão fogo. O que o machado não destruiu virá o fogo para destruir. Então que nessa manhã o nosso coração possa se entregar a Deus de uma forma especial e conhecer a Deus, conhecer a vontade de Deus para nossas vidas, conhecer a vontade de Deus para o nosso ser, para o nosso caminho, e que nós possamos receber de Deus o conhecimento para que nós não pereçamos. Porque quando não houver mais templo, quando não houver mais palavra de Deus, quando não houver mais palavra verdadeira pregada, aquela palavra que está no teu coração, é o que manterá você salvo, é o que manterá você vivo. A tua fé te salvou. Deus estabelece tudo. Diz versículo 17, tu estabeleceste todos os limites da terra, e tu fizestes o verão e o inverno. O Senhor estabelece o tempo, estabelece o limite, estabelece o momento. E aqui não é diferente. Ele estabelece o verão e o inverno em nossas vidas. Se estás vivendo num tempo de verão, aproveite, desfrute desse verão e pense no inverno que está por vir. Se prepara, coloca tuas barbas de molho, como diz o ditado. Fica atento aos sinais, fica atento àquilo que está aparecendo, àquilo que está acontecendo, porque Deus vem nos dando sinais, nos dando prévias e nos ensinando a nos preparar contra os ataques do machado. E um dos piores ataques do machado é a perca da fé. É a vontade de não fazer mais nada. É a vontade de desistir. E quando o inimigo se levanta com esse machado sobre a vida de alguém, que nós possamos ter a esperança de que Deus nos fez conhecer a Ele e que nenhum machado contra a nossa vida prosperará. A palavra do Senhor vai dizer que nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Que Deus abençoe seu dia e que essa palavra possa render frutos e te ajudar a conhecer mais a Deus, a me ajudar a conhecer mais o nosso Altíssimo. Deus abençoe seu dia. Café com Palavra. A paz do Senhor Jesus.